direto para o conteúdo, vamos falar sobre o porquê do sangue. Já que nós vamos estudar agora a morte, né, de Jesus, a ressurreição de Jesus e a cruz, vamos falar bastante sobre a cruz, sobre tudo que ela pode nos acrescentar, nos ensinar. Vamos começar os estudos falando sobre o porquê do sangue, porque, na verdade, Davi, muitas pessoas perguntam, durante todos esses anos aí, ensinando, né, falando, muita gente pergunta por que da cruz, né? Por que foi necessário passar pela cruz, enfrentar a cruz? Deus não poderia ter resolvido tudo com o estalar de dedos, igual o Thanos, né? Um blip, né? Um blip, poderia. com uma palavra, né? Com a palavra, né? Haja, aconteça, poderia. Interessante. Então é legal a gente falar desse assunto, desse tema, que é a razão pela qual Cristo vai para a cruz. Vamos falar desse texto. E aí você que está em casa, está acompanhando, abre a sua Bíblia em Romanos 3 para você dar uma lida, né, com calma. Depois, e eu e Davi vamos dedicar as passagens que serão usadas como referência nessa aula. Vamos ver se a gente consegue, né, Davi, falar dessa aula toda. Se não der, não tem problema, a gente interrompe e semana que vem a gente continua nessa mesma toada, né? Bom, o primeiro ponto importante a se levantar nessa aula é que a vinda do Messias, né, a encarnação do Cristo, do Verbo, narrada com tanta beleza pelo evangelista João, textos que nós já citamos aqui várias vezes, ela acontece por causa da ruptura que aconteceu entre a criatura e o Criador. Lê para a gente aí, Davi, esse texto famosíssimo de Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vê que esse texto de Romanos ele é incisivo, ele é geral, ele não escolhe, né, cor, raça, religião. Raça não é uma boa palavra, porque raça é raça humana, né? Mas tudo bem, cor, raça, religião, etnia, idade, nada disso. Nada. O que o texto está dizendo para nós, em caráter de revelação, que é o texto bíblico, é que desde a criação, desde o Gênesis, desde o Éden, a criatura rompeu com o Criador. E o que o texto bíblico vai nos mostrar? Qual é o olhar que a gente tem do texto? É que a ruptura com o Criador foi pesada, né, cara? Se a gente abrir lá em Gênesis, eu vou abrir aqui em Gênesis capítulo 3, né? Deixa eu ver aqui. Vou ler Gênesis 3, do versículo 22 em diante. Disse o Senhor, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, que é o que o homem queria quando comeu do fruto. E não se deve permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Sim. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e a espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. É óbvio, né? Nós que estamos estudando a Bíblia há um tempão, é óbvio que Deus não precisa proteger nada, né, Davi? Porque não há ninguém que consiga invadir a casa de Deus, certo? Invadir, surpreender, enganar. Porque senão Deus botou alarme, como é que é o nome daquele alarme que a gente instala aí, que tem na televisão? Verisure. Botou Pô, eu não tô nem pagando a gente pra fazer essa propaganda. É da Verisure? Alô, é da Verisure? Sim, é da Verisure. Então, o meu jardim foi arrombado essa semana. Já estamos mandando uma pessoa por aí. Ai, que bom, vou dormir até mais tranquilo. É óbvio que o homem não poderia invadir o jardim, né? Tudo isso que está sendo narrado no texto é narrado com o intuito, né, com o objetivo do autor de mostrar que o acesso foi, né, fechado. Exato, não tem mais acesso. Nem à árvore da vida, nem ao jardim, nem a nada que Deus havia estabelecido. E aí, qual é o clima? O clima tá ameno ou o clima tá tenso, Davi? Tá tenso, né? Porque Deus tinha uma constância, né, de todas as tardes visitar o homem ali, né?
para ter ali. Acabou tudo. Acabou. Agora ele tá sozinho, se vira aí, playboy, toma aqui essa roupa. Isso. Cobra tua nudez e vai lá, se vira. Você acha que esse versículo que a gente leu aqui, ele tem um caráter ameno ou demonstra que Deus está aborrecido? Que Deus está aborrecido, com certeza. Essa foi a mensagem que ficou, está impressa na passagem, e essa é a mensagem que o ser humano, né, imprimiu dentro de si. Então, assim, para o ser humano caído, distante, expulso da presença do Criador, só resta tentar aplacar a ira do Criador. Importante você ter isso em mente quando você está estudando os textos, né? Essa imagem que você está vendo aqui na aula do sacrifício, do altar e da oferta em chamas, essa imagem aqui não tem a ver com os israelitas, nem com o tabernáculo, nem com a lei de Moisés. Essa imagem aqui tem a ver com a natureza humana. Muito antes de Moisés, da lei e de todas as outras instruções que podem ter sido dadas, muito antes disso, bem antes disso, o ser humano está tentando, em diferentes lugares do mundo, se reconectar com o seu Criador. Está fazendo uma tentativa. E essa tentativa passa sempre por esse sentido aí. Qual o sentido? Deus está irado e a sua ira precisa ser aplacada. E é bem legal isso também, porque mostra para gente o porquê de, em tantas civilizações, o ser humano demonstrar adoração, devoção ao mar, à lua, às estrelas, às montanhas, à natureza, porque ele está perdido, está cego, porque uma vez que ele foi cortado da comunhão que ele tinha com o Criador, né, como você corta o galho de uma árvore, foi cortado, ele ficou morto, completamente morto. Tem até um símbolo disso no Êxodo, que é o cajado de Arão, é um pedaço de pau seco, morto, que quando Deus toca, floresce, né, o símbolo da ressurreição. Esse ser humano está morto, e como ele está morto, ele sabe dentro dele que há um Criador, porque o Criador colocou no homem a sua imagem. Sim. Ele colocou no homem a sua semelhança. Então, o ser humano tem atributos, qualidades, características do seu Criador. Só que ele não sabe mais quem é o Criador, ele está perdido, está cego, distante. Então, ele precisa fazer esse movimento de invocação, né? Uma invocação de oferenda para aplacar a ira do Criador, né? Invocação e oferenda para aplacar a ira, numa tentativa de aproximação. Nós já até falamos aqui, né, Davi, várias vezes. Várias vezes. Ressaltar, né, Leclerc, que o pecado original que aconteceu começou a dar frutos, né? E os frutos desse pecado foi cada vez mais distanciando o homem de Deus. Então, o homem foi perdendo aquela referência do Éden, né? A cada vez que foi passando de geração em geração, cada vez mais ele foi se afastando, o pecado foi afastando o homem de Deus, na medida de que, como se não tivesse volta, né? É aquilo, vou aplacar a ira porque ele está sempre irado, eu não tenho mais... ele não vai me perdoar, né? Então eu preciso acalmar, né, essa ira de Deus. Exatamente. E tem essa coisa do sacrifício, né, da morte, alguém tem que pagar essa conta. Tem uma conta aí que está posta. Você falou muito bem dos impactos, né, do fruto da queda, né, e quais são os frutos objetivos, né, imediatos da queda. Ruptura com o Criador, como nós já falamos, tentativa de reconciliação, que é isso aí que você está vendo, essa foto aí do altar, o ser humano tentando se aproximar, fidelidade ao ser superior, o reconhecimento de que Deus é maior, de que não há como lutar, não dá para invadir o Éden, está tudo perdido, né? Pactos, ofertas e serviço, nesse sentido, são consequências disso que está acontecendo. Então, o ser humano está aí o tempo todo tentando fazer alianças, fazer pactos, entregar ofertas, servir de alguma forma para tentar aplacar a ira do Criador e resolver esse problema. Olha, já tem alguns spoilers aí, né, da cruz. Tem que ter pagamento, né, de uma dívida. Sim. Há uma ira a ser aplacada,
né? Há uma ira a ser aplacada, né? Tem uma tensão para ser resolvida, e o ser humano está ali fazendo as suas ofertas, tal, nessa tentativa desesperada e sempre infeliz, porque nunca dá certo, né? Não há sacrifício, não há oferenda suficiente para trazer Deus para perto. Não consegue, né? Então, esse é um efeito prático. Bom, aí você tem alguns casos bíblicos que mostram que o ser humano caído tem raiva do Criador e tem raiva de tudo que se aproxima do Criador. Essa aqui é uma ilustração da raiva de Caim por Abel, né? Caim odeia Abel. Ele não odeia Abel porque Abel é vascaíno e ele é flamenguista. Hã? Não, ele não odeia o próprio irmão, né? Ele odeia o que você está falando, né? O fato de Abel conseguir se aproximar de Deus, né? Isso, ele odeia o fato de que Abel encontra um caminho, então não. Ou todo mundo ou ninguém. Não pode ser meu, não pode ser de ninguém. Então, o Caim é o retrato dessa natureza caída, distante. Vocês que estão estudando com a gente, vocês verão, quando Jesus está indo para a cruz, o ódio, os caras cuspindo, amaldiçoando, Sim. Muita raiva. É a cara de Caim, né? A síndrome de Caim. Você vê aqui também uma ilustração bíblica de Abraão tentando se reconciliar com o Criador. Pô, gostei mais subliminar ali na nuvem ali. Exatamente, tem ali um Voldemort, né, olhando para ele. Ou um Teletubby, né? Um Teletubby. Pedimos aí os intérpretes de nuvens, a Sheila sabia? Intérprete de nuvem, que digam, ela tem uma conexão profética com as nuvens, que digam que imagem que vocês estão vendo aí. Mas você vê essa imagem, essa ilustração bíblica, ela é bem relevante, ela mostra ali Abraão sabendo que se não houver oferta, se não houver sangue, não há reconciliação, a dificuldade que o ser humano tem, aproximar-se de Deus ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Fazer o caminho de volta ficou muito difícil. Por quê? Porque Deus não é daqui, não é desse mundo, não é desse reino, não é da nossa estrutura, não mora em lugar nenhum. Aproximar-se de Deus ficou muito complicado, né? O coração do homem... E, infelizmente, essa distância que o homem tomou de Deus fez com que o homem criasse próprios deuses conforme a sua imagem, né? E as experiências dos povos pagãos foram absorvidas, né? Exatamente. Abraão mesmo, ele tinha referência de outros povos, de como eles aplacavam a ira do Deus deles, né? Então, assim, quando a gente está realmente distanciado de Deus, a gente é como cego tentando achar um caminho, tateando, né? Então, assim, a percepção que a gente tem ao olhar a história bíblica vários homens que têm a intenção boa, né, no coração, mas que não têm a clareza do caminho. Então, eles ficam tentando, né, tateando. Isso. Ó, que a Ellen já entregou aqui uma revelação, né, dizendo que está vendo a imagem de rosto de um idoso, carrancudo e tal. É mole? Tá meio brabo mesmo essa nuvem, tá bem. Aquela nuvem que passa, meu, lá em cima sou eu. Então, essas ilustrações, essas histórias, elas mostram que a situação ficou ruim, ficou difícil, né? Nós temos uma outra ilustração para mostrar aqui, que é o encontro de Moisés com Deus na sarça, né? Também um encontro difícil, complexo. São tentativas, né, de reconexão, mas são tentativas que não funcionam, né? Porque não há essa possibilidade. Por mais que o Criador se aproxime, por mais que o Criador demonstre graça, misericórdia, amor, compaixão, e o ser humano demonstre devoção e piedade, ainda continua uma ruptura, ainda continua uma dívida, ainda continua um problema. Depois desse encontro de Moisés com a sarça, onde o Criador fala com ele, nós temos a famosa imagem do tabernáculo de Moisés, que é uma tentativa religiosa de estruturar essa convivência.
tabernáculo, como vocês podem ver na imagem, que também é ilustrativa, né? Você vê ali o tabernáculo com uma tenda gigante montada no meio do acampamento dos hebreus, em torno do tabernáculo todas as demais tribos de Israel ali acampadas, e todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo se aproximar do Criador e falar com o Criador. Mas você vê, é um junto que não está junto, né? Um perto que não está perto, né? Sim. Porque eles estão separados. A presença de Deus, quando Deus se aproxima, assim como nós acabamos de ver na imagem da sarça, é assustadora, né? A própria ilustração da sarça mostra isso, né? Moisés tapando o rosto, preocupado, né? Não sabe muito bem como reagir. O tabernáculo também, ele tem faz a mesma condição, né? O povo de Israel, né, sabia que Deus se manifestava ali, que a glória de Deus desceria e tal, mas o que vai acontecer? Nós vamos morrer, né? Vamos morrer, nós vamos durar. A luz de Deus vai expor as nossas falhas, os nossos erros. Deus sabe de tudo. Todos esses assuntos nós já falamos, né? O tabernáculo talvez tenha sido a melhor tentativa no Antigo Testamento de reconexão, de reaproximação. Mesmo assim, ela é passageira, ela só dura o tempo do encontro, né? O tempo do culto, o tempo em que o povo está ali reunido. Então, é um processo pedagógico e teológico, né? Tem um pouco de ensino e tem um pouco de teologia sendo construída ali. Por quê? Porque quando o tabernáculo está preparado e os sacerdotes começam a fazer tudo o que tem que ser feito, a impressão que tem, nesse momento, a impressão que fica é que nós estamos conseguindo, né? Estamos conseguindo voltar o caminho de Deus, né? Como se a gente estivesse voltando para dentro do Éden, né? A oportunidade de se relacionar com Deus Altíssimo. E quem sabe, e é por isso que está marcado aí em vermelhinho, né? Quem sabe também ter a oportunidade de ter os pecados redimidos, mas isso não acontece, como nós lemos em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, né? Retirados, perderam a oportunidade da glória de Deus. Então, a percepção de remissão dos pecados, né? Que a remissão é o perdão, né? E redenção é a compra. De qualquer maneira, é uma tentativa de se livrar dessa ruptura, dessa queda. E a percepção que você tem é que esse é um processo lento, pesado, caro, traumático, sofrido, muito meticuloso, cheio de detalhes, cheio de rituais, cheio de regrinhas, e no final dura rapidinho, acabou, e 5 minutos depois nós estamos todos aqui destituídos da glória de Deus. Né? É bem tenso, né? É bem tenso, porque os caras tentavam tudo, né? Tentavam tudo várias vezes para tentar resolver a própria vida, né? O povo de Israel sabia, de alguma forma, que só através do Senhor eles poderiam ter os pecados perdoados, poderiam ter essa culpa arrancada, né? Poderiam realmente ter essa ira aplacada e acabar com essa tensão que ficou lá no Éden. Eles sabiam. Mas, ao mesmo tempo que eles sabiam que Deus poderia fazer, a revelação de quem Deus é, o caráter de Deus, o zelo de Deus, a pureza de Deus, aí estraga tudo, né? Você fala assim, não, Deus pode me perdoar, mas ele não vai, né? Deus pode me redimir, mas ele não vai. Deus pode me levar para perto, mas ele não vai. Ele não vai fazer nada, por quê? Porque ele é limpo, puro, perfeito, incrível, espetacular, e nós somos todos imperfeitos e pecadores. Essa reflexão perdão, do culto hebraico, desde a queda, é algo que se reflete em toda a Escritura, com vários personagens. O texto talvez mais famoso é o texto de Isaías. Isaías capítulo 6, que quando contempla o Criador assentado sobre o trono, ele diz, nossa, eu vou morrer porque sou homem de lábios impuros, né? Então ele se prostra. Quando ele vê Deus, tem um vislumbre do que Deus é, do que Deus pode ser. Essa pequena compreensão dá uma sensação de desespero. E você vê, né, Davi?
eu pergunto, para que serve o culto, a religião, a devoção, se no final você volta para casa desesperado? Sim, verdade. Né? E é o que você estava mostrando ali a parte do tabernáculo, né? Muitos faziam isso, né? Eles queriam tirar a culpa dos seus pecados praticados, né? Eles não estavam preocupados com o pecado original que destituiu eles da glória de Deus, que separou eles de Deus. Não. Eles estavam errando em coisas pontuais e pensavam assim: eu preciso ir até Deus para Deus me perdoar. Perdoar isso aqui que eu fiz. Mas é o que dá, né, Davi? Como é que você vai, né, alcançar mentalmente, emocionalmente a dimensão dessa treta aí lá do Éden? Até hoje, né? Até hoje, 2022, quando a gente fala desse assunto, pecado original, né? Isso desce quadrado, né? As pessoas não conseguem, né? Até hoje as pessoas não conseguem. Moisés não consegue. Ninguém consegue digerir muito bem o que está acontecendo. Agora, antes da gente ler o texto, Davi, de Hebreus 10, eu quero fazer aqui 2 menções honrosas. Fala. Escatológicas, proparoxítoras, né? São crases, são exclamações, são dádivas douradas do mundo contemporâneo, são verdadeiras descobertas dos templos maias, astecas e incas da América Latina, subtropical, pré-colombiana. Primeiro, Marvel, né? Marvel! Agora é só você, Marvel. Só tem essa. O dia que eu encontrar outra, Marvel está aqui entre nós. E o grandioso, glorioso, sublime, o piedoso Marco Cico. Grande Marvel e grande Marco Cico. Leclerc, a gente tem que desligar a live agora e esses caras têm que tocar, que eles são muito bons. Acabou, né? Acabou. Somos meros pecadores aqui tentando ensinar. Acabou a nossa são muito gabaritados. Acabou a nossa condição. Marvel e Cico, dá até uma dupla, né? Não dá? Vamos marcar esse encontro. Marvel e Cico. Pois é. Vamos ler aí, Davi, Hebreus 10, de 1 a 4? Sim, senhor. Hebreus 10, de 1 a 4. Porque tanto a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Muito bem. Então presta atenção no que a gente acabou de ler. Como é que a gente começou a aula de hoje? Falando da queda. A queda deixou uma dívida e ficou um preço em aberto. O homem foi banido da presença do Criador. Ele nem sabe mais o que aconteceu, porque a sua mente agora está em trevas. Então há uma tentativa de reaproximação. Essa tentativa de reaproximação não tem nada a ver com a lei de Moisés, porque ela acontece através dos séculos com essas ofertas, com esses sacrifícios. O ser humano está sempre tentando aplacar a ira do Criador de alguma forma. E a gente está vendo aí da dificuldade, vimos a dificuldade de Caim, vimos a dificuldade de Abraão, a dificuldade de Moisés, a dificuldade de todos eles, e até nesse momento aqui, do tabernáculo, onde tudo foi revelado por Deus, regulamentado por Deus, existem normas, regras, existem instruções divinas para que aquilo aconteça. O texto que a gente acabou de ler está dizendo o quê? Que no máximo dava para aquele momento. Sim. Se todo aquele ritual, todo aquele processo de oferta, de entrega, de devoção fosse suficiente, eles não fariam isso sempre. É isso que o texto está dizendo, né? Hebreus 10, de 1 a 4. Na verdade, são atos que não têm essência. O sangue é derramado, mas ele não consegue pagar o preço. Ele é insuficiente.
Sim. Há um preço a ser pago, né? Alto. Altíssimo. As pessoas estão dispostas a pagar o preço de alguma forma, e mesmo que elas se jogassem sobre o altar e queimassem ali, isso não seria possível, porque houve uma ruptura total entre a criatura e o Criador. Não adianta. O texto de Hebreus está dizendo que esses movimentos de sacrifício, de entrega, de devoção, eles são insuficientes para reconectar a criatura com o Criador. Então, Davi, agora vamos ler outro texto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados das vossas vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então, Pedro, agora, na sua epístola, ele vai explicar para a gente o motivo da cruz, o motivo do sangue. Por que o sangue foi derramado de Jesus? Porque a dívida precisava ser paga. Sim. O ser humano sabe disso, nós vimos aqui, desde as primeiras civilizações, ele tem dentro de si essa compreensão de que há necessidade de pagar esse preço. O ser humano sabe disso, entende isso, mas todo o movimento do homem ele é insuficiente. Então Pedro vai dizer na sua epístola, né, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui para eu poder, o Davi já leu, mas deixa eu abrir aqui para eu poder comentar. Pedro vai dizer o que ali? Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, olha, ele não vai nem falar dos animais, ele vai falar da prata e do ouro, que são metais preciosos, que têm valor. Quer dizer, se o sacrifício não foi suficiente, de repente eu poderia pagar essa dívida com ouro. Mas apesar do valor que a pedra preciosa tem, que o metal precioso tem, é ouro, mas não é eterno. É ouro, mas não é transcendente. É ouro, mas é perecível. Então vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, maneira que foi transmitida pelos seus antepassados. Então Pedro está dizendo aqui que essa queda, essa ruptura, né, passou de geração em geração, né? Passou de geração em geração. Eu posso até citar aqui o Salmo 49, Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. Homem, alguém pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida? Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. O resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. Então a Bíblia está explicando, texto a texto, que não tem prata, não tem ouro, não tem dinheiro, não tem sangue, né? Não tem sangue que consiga pagar a dívida que os antepassados, e esses antepassados aqui não é só o hebreu, né? É o homem. É o homem, sim. Né? Tem uma dívida. Então, como é que o homem vai ter essa dívida paga? O que poderia pagar essa dívida, uma vez que ninguém pode pagar a dívida? O precioso sangue de Cristo. Sim. O sangue de Cristo. Por isso que Isaías 53, vou lembrar um texto que a gente sempre lê aqui, né, Davi? Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro levado para o matadouro, uma ovelha diante de seus tosqueadores, calado. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus se entregou, doou a sua própria vida, como se fosse um desses cordeiros oferecidos no tabernáculo, nos altares da antiguidade, e fez isso voluntariamente. Por quê? Porque sendo ele Deus, sendo ele eterno, sendo ele puro, sendo ele poderoso,
ele se ofereceu, olha que coisa interessante, né? Versículo 20. Antes da fundação do mundo, isso é para arrebentar com o nosso cérebro, né? Deixarmos encucados. Ele já foi oferecido para resolver este problema que não tem solução. Não tem solução. É importante que a gente entenda isso. É necessário que a cruz aconteça, que ele seja oferecido em sacrifício, porque não há solução, não há dinheiro, não há ouro, não há prata que pague essa dívida que ficou lá no Éden, que o homem está tentando resolver eternamente. Romanos, vou citar outro texto, Davi, Romanos 3,25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação pelo seu sangue, demonstrando tolerância porque deixou os pecados impunes desde o início. Olha só, esse troço aconteceu lá no Éden, essa ruptura, ficou uma dívida, a dívida acumulou e foi paga por Cristo voluntariamente, e é por isso que o cristão diz que o sangue de Jesus tem poder. Sim. Não é para expulsar demônio, né, Davi? Não é para expulsar a assombração, né? Aparece uma assombração na sua casa. Copo quebra. A porta range. Sim, Jesus tem poder. Não é isso? Vai atravessar a rua, erra o tempo do sinal, vem um carro, passa fino. O sangue de Jesus tem poder. Né? É para repreender assaltante, é para repreender doença, né? Vai no hospital, o médico fala assim, você não está bem, vou fazer um exame. Sangue de Jesus tem poder. Parece até que essa frase virou... Na verdade ela foi substituída depois por um tempo pelo tá amarrado, né? Antigamente ali anos 70, o pessoal usava mais ali 70, 80, 90, a poder no sangue de Jesus, ou então sangue de Jesus tem poder, né, para livrar todo o mal, e depois foi substituído pelo tá ligado e tá amarrado do nosso amigo Bispo Macedo, né? Todo mundo ficou no tá amarrado, tá ligado, tá amarrado. É verdade. Aí a gente podia aproveitar agora e perguntar, né? Que poder é esse? Se a gente chamasse aqui o Álvaro Tito, ele cantaria, né? Pelo sangue de Jesus, poder. Se chamássemos aqui alguém da Bleia, né? Também cantaria poder, fogo, força e vigor neste sangue. Mas que poder? Que poder é esse que o sangue tem? A gente tem que entender, né, qual o impacto que o sangue teve nesse processo de ruptura aí, né, de reconexão, na verdade, com Exatamente, Davi. O poder que o sangue tem é o poder da reconciliação. É esse o poder que o sangue tem. Ele tem o poder de pagar o preço. Lê pra gente aí, Davi, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Isso, então é o poder. Que poder é esse que o sangue tem? O sangue de Jesus tem poder de pagar a dívida e reconciliar o homem com o Criador. Então, como diria o Mandaloriano, né, Davi? Esse é o caminho. This is the way. Não há, só os entendedores entenderão, não há outro meio. Essa dívida tem que ser paga. Não tem outro caminho. Essa dívida ela tem que ser paga porque ficou pendente. E traz uma... E a gente lembra, né, da passagem lá das 10 pragas, né, quando o sangue do cordeiro tinha que estar no umbral das portas, né, para que o espírito, o anjo, né, da morte, passasse, nada fizesse aqueles que tivessem o sangue ali em volta da porta. Passa por cima, né? Passa por cima. Então, traz a referência, né, para momento de Jesus ali, é como se Deus realmente estivesse com a sua ira
para ser aplacada na morte do homem, mas ao chegar próximo do homem, ele via ali o sangue do filho dele, e aquilo fosse ali o elo, né, o selo seguinte. Tá, não, tá pago. Tá pago. Exatamente. Esse foi comprado com o sangue do meu filho. Vamos ler outro texto aí, Davi. Hebreus 9, de 12 a 14. Espera aí que minha internet está meio devagar. Uhum. 9, de 12 a 14? Isso. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de um novilho aspergido sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras da morte, por servirdes ao Deus vivo? É o 15 também? Isso. Não, até o 14 só. 14 aí? Acabou aí. Servamos ao Deus vivo. Exatamente. Você vê, vou olhar de novo para esse texto com detalhe, presta atenção. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Redenção é compra. O ser humano foi comprado por uma coisa que tem valor, que a grande sacada é essa, né? Porque toda essa oferta feita anteriormente, ela não tem valor. O valor é passageiro, é momentâneo, mas a entrega de Jesus, ela tem valor. Por isso que Pedro, por exemplo, vai dizer, 1 Pedro 3,18, que Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelo injusto, morto, ok? De uma vez por todas, um preço só, um pagamento único que resolveu esse problema. Então, era necessário... Uma substituição definitiva. Era necessário que isso acontecesse e não havia outro caminho, não havia outra solução. É inevitável. Portanto, quando nós começarmos a estudar agora a cruz, a paixão, você que está assistindo, está estudando com a gente, precisa tirar da sua cabeça toda a perspectiva romantizada da paixão. Já falamos aqui muitas vezes, eu vou repetir outra vez, para ficar bem redundante, né? Repetir outra vez. Né? Essa coisa de que Jesus morreu por causa do pobre, ou por causa da sociedade, ou por causa do romano, ou por causa do judeu, que se fosse hoje, você também mataria Jesus, né? Essa frase aí, vou te falar, enche a paciência. Não, porque se fosse hoje, os crentes matariam Jesus. Se fosse hoje, os pastores matariam Jesus. Não sei quem mataria Jesus. Como se Jesus tivesse sido morto pelo ódio humano. Como se ele tivesse sido alvo de perseguição humana, né? Mata, né? É igual a música do Chico Buarque, né? Geni, né? Taca a pedra na Geni, né? Joga a pedra na Geni. Que isso? Que conversa é essa, né? Não caia nessa esparrela. Você que está estudando a Bíblia com a gente, texto a texto, semana após semana, comigo ou semigo, Jesus morreria, porque ele morre antes da fundação do mundo, e morre voluntariamente, e morre porque não há outro caminho. Verdade. Não há outra coisa a se fazer. Não foi por causa da questão do ódio, né? As pessoas estão com ódio, né? Se Jesus viesse hoje, ele seria crucificado novamente, e de vez em quando aparece aí, né, uma pessoa bendita para dizer isso do púlpito. É bom você falar em relação a quebrar o romantismo, né? Que você já mencionou e a gente tem por experiência esses filmes, né? Relatando ali o momento da Via Dolorosa, né? Jesus sempre assim, a ponto de desistir, né? Assim, aí veio alguma força sobre ele, ou o ajudar da Maria. Sobrenatural, né? Aí ele, não, vou continuar, né? Como se ele tivesse ali. A força de Maria me sustentará. A ponto de se entregar, né?
Mas não, é o que você está dizendo. Jesus estava muito certo. Quando ele falou sobre a morte dele, ele deixou claro, né, que para esse momento que eu estou aqui. Então, quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente tem que ter esse olhar consciente de que ele precisava fazer a troca. Ele precisava... Isso, exatamente. Exatamente. É importante também, o romance serve, né? O romance serve para atrapalhar o nosso entendimento dos dois lados, né? Primeiro, que ele não morreu por causa do ódio do homem. O primeiro romance que tem que cair é esse. Nós estamos lendo aqui nos textos, vimos aqui que o problema é antigo, desde o início, então não foi por isso que ele morreu, porque o homem está com raiva, nada disso. O homem está com raiva desde Caim, sempre está com raiva. Se separou de Deus, está com raiva. Outra questão importante do romance tem a ver comigo e com você, né? Jesus morreu por você especificamente, né? Porque você é uma pessoa maravilhosa, você é a menina dos olhos de Deus, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Um toque de amor, um toque de amor, né? Ai, ele te ama, ele te abraça, ele te coloca no colo, ele te faz ninar. Ai, como eu tô apaixonado. Não é por você, cara, exatamente. A morte de Cristo é por ele mesmo. Ele tem ciúme de mim. Jesus morre por ele mesmo, pela sua própria justiça. Ele deseja reconciliar-se com a criatura e faz isso por amor a ele mesmo. Sim. Então não tem a ver com um com o outro. A salvação, a redenção é pela igreja, é pela comunidade, de todos que creem, porque a morte, ela é resultado de uma entrega voluntária. Deus faz isso por ele mesmo, por amor a si mesmo, por amor ao seu próprio nome, para não deixar a sua graça, a sua palavra cair. Ele mesmo sustenta. Ele fala, ele faz, ele diz, ele refaz, ele conserta, ele sustenta com a sua mão poderosa. Exatamente. Como diz o texto lá de Abraão, lá do Gênesis, não havendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou pelo seu próprio nome. E resolveu. E entregou. Então, esse é outro romance que também tem que acabar, né? Porque você é muito especial. Você é uma pessoa muito especial. Pedra, uma pérola. Você é especial. Ok? Por ser. Você é especial. Todo mundo que é. Todo mundo que é, porque existe, é especial, porque foi criado por Deus. Mas não é essa a questão, não é Jesus está naquela cruz por sua causa, né? Olhou para você. Isso é misticismo maluco, confundindo a doutrina, confundindo o texto bíblico, confundindo a boa teologia. Então fica aí a nossa dica. Né? Fica aí vacinado. Fica aí a nossa dica para que você saiba o porquê do sangue. O porquê do sangue. Qual é o porquê? É porque era necessário pagar essa conta eterna, pendente, permanente, impagável. Não tem sangue de animal, não tem bicho, não tem ouro, não tem dinheiro que resolva esse problema. Então havia necessidade de pagar essa conta. E para que isso aconteça, para que isso acontecesse, o que Deus fez? Entregou-se a si mesmo, doou-se a si mesmo, apresentou-se a si mesmo como sacrifício vivo. E aí pronto. E aí, por isso que é a propiciação, né? Porque cumpriu as exigências, agradou. Né? Agradou a Deus. Beleza? Então é importante ter essa consciência para você não ficar aqui assistindo a aula a partir da semana que vem, sobre a paixão, sobre a morte, criando aí teorias, né, conspiratórias sobre falta de amor, sobre a humanidade caída, sobre a humanidade pós-moderna que odeia tudo. Não é sobre nós. É sobre Deus, é sobre Cristo, e se você nasceu de novo, e se você se encontrou com o Senhor, tenha essa certeza, a dívida foi paga de forma definitiva. Por quê, Davi? Porque há poder no sangue de Jesus.